Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no submundo do código para caçar os criminosos mais procurados do software. É isso mesmo! Existe uma lista dos mais procurados e nós vamos direto ao topo dela. A pergunta que não quer calar é a seguinte: qual é a falha mais perigosa que pode existir num software hoje em dia? Com tantas ameaças por aí, tem uma que se destaca, sabe? Como a mais traiçoeira de todas. E olha, não é só uma opinião. A lista oficial Top 25 de 2024, que basicamente cataloga as fraquezas de software mais perigosas, tem um inimigo público número 1 bem definido. É aquela vulnerabilidade que desenvolvedores do mundo todo estão numa verdadeira caçada para capturar. E aqui está ele, o principal alvo da nossa investigação, o Cross-Site Scripting, ou como todo mundo conhece, XSS. Vamos desvendar agora o que exatamente torna essa falha tão, mas tão perigosa. O nome de batismo do nosso fugitivo é CWE79. Formalmente, neutralização imprópria de entrada durante a geração de página web. Traduzindo para o bom português, significa que o software falha em limpar, em neutralizar os dados que vêm de um usuário antes de mostrar na tela. Basicamente, ele confia em informações que de jeito nenhum deveria confiar. Para entender melhor, vamos pensar num quadro de avisos público, daqueles que todo mundo confia. Agora imagina que um invasor consegue pregar ali uma nota maliciosa, só que ela parece um anúncio oficial. Qualquer pessoa que lê e seguir as instruções daquela nota, bom, vai se dar mal. O XSS funciona de um jeito muito parecido. O site confiável é o nosso quadro de avisos, e o script malicioso é a nota falsa. E aqui a gente vê perfeitamente como o ataque acontece, em 3 passos simples. Primeiro, a injeção. O atacante vai lá e insere um script malicioso. Segundo, a entrega. O site, sem nem desconfiar, envia esse script para o navegador da vítima. E o ponto crucial é o terceiro passo, a execução. Como o script veio de um site confiável, o navegador da vítima pensa, ok, isso é seguro, e executa. O site acaba virando um cúmplice sem nem saber. Esse trechinho de código aqui ilustra o problema de uma forma brilhante. A primeira linha pega um nome de usuário direto da URL sem nenhum filtro, sem nenhuma verificação. A segunda linha simplesmente joga isso na página como uma mensagem de bem-vindo. Não tem checagem nenhuma. Se um invasor troca o nome de usuário por um script malicioso lá na URL, esse script vai ser executado na página. É uma porta escancarada. E as consequências são devastadoras. A gente está falando de roubo de cookies de sessão para sequestrar contas, de modificar o conteúdo de um site para espalhar desinformação, redirecionar para sites de phishing e até capturar informações confidenciais. É por isso, por todo esse estrago, que o XSS está no topo da lista. O dano potencial é gigantesco. Então, ok. Sabendo o quão perigoso é o XSS, como a gente combate isso? A resposta começa com uma mudança de perspectiva. É preciso parar de pensar só como quem defende e começar a pensar como quem ataca. O ponto nevrálgico é este. Para construir uma defesa forte, primeiro é preciso entender os padrões de ataque. Não basta saber que a janela está quebrada, é preciso saber como um ladrão usaria essa janela para entrar. É essa mentalidade proativa que separa um código frágil de um código realmente seguro. Isso nos leva a 2 ferramentas essenciais. Pensa assim, ó, o CWE, o Common Weakness Enumeration, é como um catálogo de falhas. Ele nos diz o que está errado, como o CWE79. Mas o CAPEC, que descreve os padrões comuns de ataque, nos diz como um invasor exploraria essa falha. Uma defesa eficaz precisa dos dois. É preciso saber onde estão as fraquezas e, crucialmente, como os invasores pensam para poder explorar. É o CAPEC que nos dá um mapa da mina para mitigação. Agora, armados com esse conhecimento, vamos passar para a prática. Vamos construir nossa fortaleza digital, traduzindo essa mentalidade em ações bem concretas. Existem 3 pilares para se defender do XSS. Primeiro, codificação de saída. É tratar toda e qualquer entrada do usuário como dados, nunca como código executável. Isso já desativa qualquer script malicioso. Segundo, usar frameworks seguros. Ninguém precisa reinventar a roda. Bibliotecas como o OASP ESPI já fazem esse trabalho pesado de forma robusta. E terceiro, separar dados e código lá na arquitetura. Isso impõe uma disciplina que torna essas vulnerabilidades bem menos prováveis de acontecer. Mas a segurança não para só na correção do código, né? A verdadeira proteção é construída em camadas. Vamos dar uma olhada numa camada externa que pode fortalecer ainda mais as nossas defesas. Isso tem nome: defesa em profundidade.
E uma ferramenta-chave aqui é o WAF, o Web Application Firewall. Pensa nele como um segurança na porta da aplicação. Ele fica ali, inspecionando o tráfego e bloqueia padrões de ataque XSS conhecidos antes mesmo que eles cheguem no código. É uma camada extra de segurança fantástica, especialmente útil para proteger código antigo ou componente de terceiros que não dá para alterar facilmente. E enquanto a gente constrói essas defesas todas, é vital lembrar de um princípio fundamental. A complexidade é inimiga da segurança. Mecanismos muito complexos são difíceis de implementar direito e, ironicamente, podem acabar criando novas brechas. A simplicidade leva à clareza e, por consequência, a uma segurança muito mais robusta. E isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. O código que está sendo desenvolvido, ele é feito para durar, pensando na segurança desde o início, ou ele é construído de uma forma que o torna frágil, quase que pronto para ser quebrado? Combater o inimigo público número 1 não é sobre uma única correção, é sobre adotar uma cultura inteira de desenvolvimento seguro.